Vamos falar um pouco de economia, olhando aqui para o Brasil. A alta do dólar, que inclusive na última sexta-feira chegou a beirar os R$ 5,80, fechou o dia cotado a R$ 5,71 e tem refletido, claro, também no real. E de janeiro a julho desse ano, a desvalorização da moeda brasileira foi de mais de 14,5%, o que coloca o real como a sexta moeda que mais perdeu valor no mundo nesse ano. E para a gente falar mais sobre isso, sobre os impactos da alta do dólar para todo brasileiro, sem exceção, a gente vai falar agora com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating, a quem agradeço muito a participação nesse domingo. Bem-vindo e bom dia, Alex. Bom dia, Lívia. Agradeço pelo convite. Quando eu falo que essa questão do dólar, da valorização do dólar e da desvalorização do real afeta todo brasileiro sem exceção, eu não estou exagerando, porque não é só quem compra dólar diretamente que vai ser afetado por isso. O impacto na inflação é inegável. Queria que você explicasse por quê para a gente. Perfeito, Lívia. Bom, primeiro é o seguinte, nós temos diversos produtos que têm alguma relação com a variação cambial, então, ou seja, produtos importados. Por exemplo, ração animal, o trigo, que é utilizado na fabricação de pãozinho, de farinha. Nós temos importação de produtos para a fabricação de medicamentos. Nós temos boa parte da importação de derivados de petróleo, diesel, gasolina, porque o Brasil não é autossuficiente na produção de combustíveis de aviação também, querosene de aviação. Então, veja, todo mundo acaba sendo impactado porque aproximadamente 1/3 dos produtos que compõem o IPCA, que é o índice que o Banco Central olha para decidir a alta ou queda de juros, 1/3 dele tem alguma relação com a variação cambial. Então, quando há uma desvalorização da moeda, ou seja, o real se enfraquece em relação ao dólar, naturalmente que é um risco desses produtos subirem de preço no Brasil. Imagina você, por exemplo, uma alta do combustível, porque a Petrobras, apesar de ser uma empresa no qual tem o controle ainda do governo, ela tem ações no mercado. Então precisa ter um reajuste de preço, uma paridade do preço internacional de combustíveis, para que os minoritários aqui no Brasil não sejam prejudicados. Então, quando sobe o preço do combustível, aumenta o frete no transporte de alimentos, aumenta o frete no transporte de medicamentos e diversos outros produtos que acabam sendo afetados por essa cadeia. Então, a desvalorização do real, ela tem todo esse efeito na inflação. Inclusive, por isso que na última decisão do Banco Central sobre juros, na última quarta-feira, ele cita esse problema, né? Ou seja, essa desvalorização de alguns ativos financeiros. E ali ele quer dizer exatamente a desvalorização do real. Essa é uma preocupação e faz com que a nossa taxa de juros no Brasil não volte a cair tão cedo. O Alex tocou num ponto extremamente importante, que é da inflação. Eu estou em contato direto com os produtores rurais e muitos relatam, a gente está no período de seca, por exemplo, para o gado, e muitos produtores têm sofrido. E o sal mineral, a alimentação desses animais é composta muito por causa do dólar, porque muitas commodities vêm do exterior. E dessa forma também eles têm um custo a mais. Só que eles estão tendo prejuízos, porque o gado está sendo vendido praticamente pela metade do preço desde o ano passado para cá. E dessa maneira eles têm que suplementar e estão tomando então prejuízo, segundo os produtores com quem eu conversei. O que o governo poderia fazer para essa questão cambial realmente a gente ver um avanço, as classificações melhorarem também, como vocês fazem aí na Austin Rating? Boa colocação. Bom, primeiro é o seguinte, a gente está num processo muito importante agora da economia global, que é a Europa já ensaiando aí uma redução de taxa de juros. Nos Estados Unidos também já tem aí uma expectativa de redução de taxa de juros a partir de setembro. O mercado está apostando nessa possibilidade. Se isso acontecer de fato, a gente já tem o primeiro passo, que é todas as moedas do mundo. A Austin faz o levantamento no ranking de 118 moedas, o Brasil é a sexta que mais valoriza. Só ali a gente já vai ter um efeito positivo de um enfraquecimento do dólar. Então já melhora um pouco essa perspectiva do real voltar um pouquinho mais para baixo, talvez ali 5,60, 5,50. Isso já ajuda bastante. Agora, o fundamental, e por que o Brasil tem permanecido ali entre as primeiras posições
das moedas mais valorizadas do mundo, por conta principalmente do nosso ambiente interno, ambiente doméstico. A questão dos gastos públicos, né? Tem ainda muita dúvida da capacidade do governo em equilibrar os seus gastos, né? Equilibrar receita e despesa. Por que a gente fala isso com muita convicção? Porque quando a gente avalia o desempenho do real frente ao dólar, desde o final de 2023, quando há uma mudança de juros nos Estados Unidos, ou mesmo quando há reunião sobre taxa de juros nos Estados Unidos, a moeda tem uma certa desvalorização. Mas quando internamente o presidente da República, ou mesmo o governo, anuncia alguma medida ou alguma fala do presidente muito polêmica em relação a gastos, tem uma desvalorização muito forte do real. Então, o que se percebe? Que os investidores estão muito preocupados mais com as questões internas do que externas, até porque questões externas fogem muito ao controle, obviamente, do que o governo pode fazer internamente. Mas aquilo que está ao seu alcance, que é anunciar, por exemplo, um plano de contenção de despesas, um plano de venda de ativos, que estava sendo comentado ainda há pouco, a matéria anterior, sobre venda de ativos do governo federal. O governo, pelo contrário, ele não quer fazer privatizações de grandes empresas. Então, tudo isso vai levando ao investidor, ao empresário, uma certa preocupação. E aí, uma forma de corrigir um pouco esse possível prejuízo futuro é desvalorizar os ativos financeiros. Quais são eles? O real, em relação ao dólar, se desvaloriza, a Bolsa de Valores, que acaba sendo um bom canal de financiamento das empresas, se desvaloriza, e os juros futuros, que são aqueles que nós utilizamos para financiar veículos, imóveis, acabam também subindo, mesmo a taxa de juros básica permanecendo estável. Então, o que o governo precisa fazer é adotar uma linha de responsabilidade fiscal, indicando um bom plano, crível, consistente de redução de despesas, e as contenções para esse ano, que já foram anunciadas de 15 bilhões, são insuficientes. Tem que chegar a 60 bilhões. Esse é o caminho. Se o governo não for nessa linha, infelizmente, esse real vai ficar bastante desvalorizado em relação ao dólar. Ficou muito claro para a gente a respeito de qual deve ser a conduta do governo, tanto no campo verbal, nas declarações tanto do presidente como da equipe econômica, como também nessa tarefa de conter o avanço dos gastos, para atuar, fazer frente a essa alta do dólar. Mas o Banco Central também tem recursos e mecanismos para evitar que esse real continue desvalorizando e o dólar, consequentemente, valorizando. O que tem sido feito? E se nada tem sido feito, por que ainda não foi feito? Bom, o Banco Central ele tem as chamadas reservas internacionais, né? Ou seja, aquilo que entra de moeda estrangeira fica ali para a administração do Banco Central. Nós temos algo em torno de 350, 360 bilhões de dólares nas reservas. O Banco Central, em momentos de desvalorização da moeda, ele pode entrar no mercado oferecendo compra, né, de dólares, ou seja, uma oferta maior de dólares para reduzir a cotação. Mas por que o Banco Central não tem feito isso e quando tem feito é muito pontualmente? Primeiro, porque não é um problema nosso, exclusivamente do Brasil, ou seja, é um movimento global. Então, se ele entra atuando, ele tem um efeito secundário, que é quando ele coloca reais na mão dos detentores de dólares, ou seja, ele faz o chamado swap cambial, ele acaba aumentando o volume de recursos na economia. Então, tem um potencial, naturalmente, de aumento da inflação. Ele dá mais liquidez em reais no mercado. Então, o Banco Central, ele analisa e fala o seguinte, isso não é uma mudança estrutural na taxa de câmbio, ela é conjuntural. Teoricamente, ela é passageira, não é por uma mudança estrutural do Brasil. Até porque, Level, os fundamentos macroeconômicos do Brasil hoje, eles são para um real muito mais próximo ali de 5 até abaixo disso do que 5,70, 5,80 que nós temos visto. Então é conjuntural. Então nesse momento o Banco Central deixa que as forças de mercado entre compra, venda e expectativas futuras acabem se ajustando, até que esses fatores estruturais, como eu disse antes, a questão fiscal e a questão dos juros nos Estados Unidos fiquem um pouco mais claras. Aí sim o Banco Central pode decidir em entrar e operar no mercado. O custo disso talvez não vale a pena para o Banco Central entrar. Ele está avaliando. Se ele entender que sim, é necessário ter uma interferência, ele vai agir. Mas, por enquanto, o Banco Central entende que isso ainda não é o momento para ele agir tão fortemente como foi, por exemplo,
em 99, quando teve a max desvalorização, ou 2003. Não é o caso, não é? Nós estamos falando de uma outra situação. O Brasil, em moeda estrangeira, ele é robusto, ele é credor. Então, não faz sentido. E aí, por isso até que a nota de classificação de risco do Brasil não mudou por enquanto. Nós estamos muito mais preocupados com as contas domésticas do que esses efeitos do Banco Central entrar atuando no mercado ou não, né? Alex, agora eu vou incluir na nossa conversa o nosso time de comentaristas, Luciano Cavalheiro, começando pela Ana. Alex, bom dia, obrigada por estar aqui conosco. A minha pergunta tem a ver com aquelas declarações no final de junho em que o presidente Lula deu, falando sobre o Banco Central, sobre o Roberto Campos Neto e toda aquela situação que acabou inflamando e explicitando um desalinhamento entre o governo federal e o Banco Central. Na época, muito se comentou sobre como isso influenciaria o avanço do dólar aqui em frente ao real, mas que isso teria um efeito de curto prazo. Não é o que a gente viu. Tem alguma explicação a esse respeito? Porque, em tese, essas declarações deveriam servir apenas como um fogo de palha que depois se apagaria. E não é o que parece ter acontecido. Oi, Ana. É verdade, essa queda de braço, né, entre o presidente do Banco Central, entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, que, aliás, o presidente do Banco Central nem entra nessa disputa, né? Ele só ouve e continua fazendo o trabalho dele, que tem sido muito bem acertado, né? Acho que, diga-se de passagem, ainda que a expectativa de inflação tenha aumentado um pouco nas últimas semanas, mas ainda assim tem ficado bem comportada ali dentro dos 4% no ano. Esse efeito, claro, de mudança do presidente do Banco Central, que só deve acontecer no final do ano e a partir de janeiro o novo presidente do Banco Central, primeiro, críticas do presidente da República faz sentido quando a gente olha a taxa de juros no Brasil, que é muito elevada. Ok, eu acho que é importante a gente também querer uma taxa de juros menor. O que não pode é querer que essa taxa de juros seja na canetada, como aconteceu lá em 2011 2012, que depois a inflação acabou disparando, nós tivemos ali 2 dígitos de inflação com recessão econômica, justamente por essa interferência do governo. Mas agora, com mandato fixo, ou seja, aquela autonomia de jure, né, o presidente da República pode espernear que não vai mudar antes da hora o presidente do Banco Central. Mas, sem dúvida alguma, que essa sinalização é ruim para os investidores. Mostra uma tentativa de interferência. Aí o mercado financeiro antecipa prováveis movimentos futuros, Ana. Quais são eles? A partir de janeiro, serão mais 2 diretores do Banco Central indicados pelo presidente Lula e o presidente da República, o presidente do Banco Central também indicado pelo presidente Lula. Aí o mercado financeiro fica preocupado se, quando houver essa nova composição a partir de janeiro de 2025, se haverá uma interferência na política monetária, como nós vimos no passado. Reduzir a taxa de juros de forma forçada, sem condições técnicas, e a gente sabe quais são as consequências disso, né? Um aumento do endividamento e um aumento da inflação sem que haja uma contrapartida do aquecimento do mercado de emprego, de renda e da atividade econômica como um todo. Então o mercado ficou bastante nervoso, momentaneamente, mas de novo, continua essa alta por conta das questões fiscais. Recentemente, o governo anunciou 15 bilhões em contingenciamento de gastos, ou seja, ele deixou ali represado, mas ainda é insuficiente, ele precisa contingenciar mais 45 bilhões para atingir um déficit, né? Ou seja, despesa maior que receita, até 28,8 bilhões de reais no ano, que ele cumpre a meta que ele estipulou lá em abril deste ano. Então, ainda é uma tarefa bastante difícil, por isso que o mercado ainda está bastante nervoso em relação a isso, né? Porque a gente duvida que o governo vá conseguir atingir essa meta, mesmo sendo déficit. Alex, um prazer falar consigo. Ontem mesmo, aqui na Jovem Pan, no programa Linha de Frente, nós apresentávamos justamente uma comemoração dos 30 anos do Plano Real. Mesmo ele tendo perdido 6 vezes o valor perante ao dólar, porque, para quem não lembra, o real chegou a valer mais que o dólar em 94. Nós comemorávamos muito porque era o fim da hiperinflação, que era uma coisa terrível, das coisas mais injustas que tem com a população de um país. Aí eu lhe pergunto, se o Banco Central entrasse vendendo dólares, ele não estaria recolhendo reais do mercado, com isso enxugando um pouco o excesso de reais que tem e talvez ajudando a combater a inflação?
Olha, Diogo, ele faria isso, mas na medida que ele faz isso, ele precisa esterilizar naturalmente esses reais, tá certo? Ou seja, quando ele coloca, ele aumenta essa base que ele tem, quando ele traz reais e troca por dólar, isso obviamente vai acontecer em algum momento. A diferença é qual é o valor que o mercado quer pagar por esse dólar, tá certo? Ou seja, o custo depois de manutenção dessas reservas é muito maior. Então, o Banco Central, de novo, ele sabe quais são os custos, ele coloca ali no Banco Central, o Banco Central ele é muito técnico, ele coloca na balança se o custo de trazer esse real para baixo ele é muito maior do que essa manutenção das reservas internacionais. Então, ele tem essa análise interna e dificilmente agora, nessa situação, sendo conjuntural, de novo, porque tem uma parte que são fatores externos, né? Não é só um problema interno, ele está avaliando e acredita que agora não é o momento. Então, por isso que ele não está fazendo. E não está fazendo em massa, mas ele tem algumas ações pontuais. Mas, claro, vai ser muito difícil para ele reverter essa mudança do real. E outra, o Banco Central ele só entra no mercado pesadamente quando a gente tem uma crise. Nós não estamos falando de uma crise estrutural. Pode ser considerado uma crise momentânea, né? Por essa comunicação destemperada e descabida do presidente da República. Mas, de novo, é momentânea e também por fatores externos. Então, o Banco Central vai acabar enxugando o gelo, de uma certa forma, se ele entrar pesadamente vendendo reservas. E ele pode demonstrar uma certa fragilidade das condições macroeconômicas, ou seja, seria um reconhecimento perante aos formadores de opinião, os investidores, empresários, de que, de fato, aquilo que está acontecendo não é momentâneo, é estrutural. Ao passar esse recado, sem dúvida alguma que as expectativas futuras iriam piorar muito para os indicadores macroeconômicos, crescimento, inflação, juros, balança comercial e também o balanço de pagamentos, que é o saldo de operações em moeda estrangeira. Se a gente fragiliza algo que hoje é bastante forte, que são as contas externas, a gente piora ainda mais essa desvalorização. A gente perde o controle da confiança dos investidores. Não é uma mecânica tão simples, não. Bom, nós falamos com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Muito obrigada pelas explicações nesse domingo, Alex. Bom dia para você e boa semana. Bom dia, boa semana a todos. Obrigado, até mais.